Salmo 13, verso 13, diz o seguinte: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Olha que coisa interessante, o salmista aqui, na sua profunda tristeza, momentos de amargura, momentos de tristeza, momentos de reflexão, que as coisas parecem que não estão dando certo. As coisas parecem que não vão para frente, as coisas parecem que você tenta e as coisas não saem do lugar. Você faz uma coisa, faz outra, você observa, você quer, você precisa, mas você faz e as coisas parecem que não vão. É setas no inimigo de um lado, do outro, as coisas, as perversidades acontecendo, você se cercando daquilo, até o momento que você não está mais aguentando. O momento que você começa a querer, como diz o outro, sumir da face da terra, porque você esperava que a sua vida fosse de um jeito e está acontecendo totalmente de outro. E essa mensagem nossa de hoje é justamente sobre isso. Sobre o poder de você clamar ao Senhor. Porque você vê que ele fala, atenta em mim. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Nós achamos que nós estamos descobertos. Por mais que nós lemos, nós sabemos que Deus é a nossa fortaleza, não é isso? Não é nosso socorro presente no momento da angústia? Mas parece que quando a coisa aperta, você está sozinho. Você olha de um lado, olha do outro, parece que nem os seus amigos, seus familiares estão com você. Porque a angústia está tão grande, a opressão está grande, aquela coisa em cima de você está tão pesado, que você começa a observar somente nisso. E ele fala, olha, atenta em mim, ó Senhor. Ouve-me, Senhor, Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Olha que ponto chegou o salmista Davi nesse verso. Olha quão profunda tristeza ele estava aqui. Mas você observa que mesmo tamanha tristeza, ouve-me, ó Senhor. Por quê? Todos nós temos que saber que somente um pode nos ouvir em todas as circunstâncias. Somente um vai olhar para você quando ninguém mais olha para você. Somente um vai ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. Somente um. E esse é o nosso Senhor Deus poderoso. É somente Ele que você vai poder recorrer a Ele quando você mais estiver aflito. Talvez os seus amigos tenham saído de perto de você, talvez as pessoas nem saibam o que está acontecendo com você, só no seu profundo. Mas o salmista está aqui falando, Senhor, ouve, atenta a mim, olhe para mim, observe, Senhor, porque eu estou aqui de uma tal maneira que eu estou indo para um caminho de fala e não adormeça na morte. Porque o caminho dele era esse, é o caminho que ele estava andando para que ele falasse, meus olhos estão vendo isso, meus olhos estão vendo a morte, porque o caminho que eu estou vendo é isso. Mas ele sabia que mesmo em todas as circunstâncias, ele tinha um Deus para quem recorrer. Você sabe que você tem um Deus para recorrer? Você sabe que em meio às circunstâncias da sua vida, nos momentos mais difíceis, você tem um Deus a recorrer? Porque as pessoas pecam em um sentido. Enquanto elas estão bem, elas não fazem nada. Aí quando as coisas apertam, elas ficam procurando Deus, tentando procurar, tentando achar. E Deus continua no mesmo local. Então, atenta-me. Olhe para mim, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. E vamos lá para Gênesis. Gênesis 21, versículo 14. Aqui nós temos a história de Ismael. Já havia nascido, aconteceu os problemas com Sara, então ela pede para Abraão despedir, mandar Agar e mandar o seu filho Ismael por seu rumo, fazer alguma coisa, porque ela não queria mais eles por perto, porque estava dando já as confusões que já era esperado que iria dar. Mas você vê que ele fala no versículo 14, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão e um odre de água,
e os deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu um menino. Despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou sua voz, e chorou. Vamos parar aqui rapidinho. Olha que coisa que aconteceu aqui nessa situação. Você imagina você no deserto. Você aqui em Cuiabá já é difícil ficar sem água, né? Esse solzinho que está gostoso aí fora, né? Esses dias vai piorar, né? Vai vir um sol mais forte ainda. Diz que a previsão é 40, 41, 39 por essa semana. Coisa boa do céu, né? Aí você vê que ele fala assim, olha, então acabou a água. Abraão preparou o pão e a água no odre, mas consumiu toda a água. Acabou a água no deserto. Olha que ponto chegou aqui um menino e sua mãe. Acabou a água no deserto. Imagina você com sede, tendo que andar. Naquela época não tinha essas coisas. O máximo que tinha eram os cavalos, os camelos. Mas aqui na situação estavam a pé, andando pelo deserto. Você vê que meio que sem rumo, porque ele fala assim, olha, e sentou-se em frente, afastando a distância de um arco. Você vê que a distância de um arco e flecha não é uma coisa tão pouca assim, né? Se você pegar a distância certa dele ali, vai dar uns 50 metros ou mais. Mas você vê que ele fala, olha, chegou a um certo ponto que acabou tudo. Não tinha mais esperança para essa mãe, para esse menino. Tanto que você vê, para uma mãe deixar o filho, não era muito novo, mas era um menino, já um moço, deixá-lo ali e sair ao ponto de, olha, você vai morrer aí. Nós vamos morrer aqui. Ela não querer ver aquela morte daquele menino, porque ela estava consumida ali da tristeza, abatida. As coisas não estavam dando certo, as coisas pareciam um caminho sem rumo, porque ele saiu assim, sem rumo. Você vê que ele fala, está andando pelo caminho, pelo deserto de Beceba. E foi andando. Um homem, uma mulher e um menino. Que coisa terrível, já imaginou? Você andar com várias pessoas ali com suplementos, é uma coisa difícil. No deserto, imagina uma mulher e um menino sozinhos. Aí até o ponto que chega dela se sentar à frente, afastando-se à distância e olhar para o alto e chorar. Não tinha mais jeito. Nos olhos aqui de Agar não tinha mais solução. Não tinha mais para onde ela olhasse que talvez tivesse um acalento para ela, para a alma dela, porque onde que ela olhava era deserto. Não tinha água. Eles iriam morrer de sede ali naquela situação. Então ela chorou. Mas ele continua dizendo no versículo 17. E ouviu Deus a voz de quem? De quem que ela ouviu? Do menino? Não foi do choro, não? Foi do menino, né? E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Olha que lição maravilhosa nós temos para hoje. Deus ouviu a voz do menino. Agar estava ali o quê? Chorando, né? Tinha desistido. Já tinha largado o menino para lá. Falou, vai morrer, nós vamos morrer aqui de sede. O pão e a água foram poucos. Nós estamos aqui andando. E só aconteceu tragédia. Porque a água acabou. A água acabar no meio do deserto é uma tragédia. Você arrumar uma água ali, você vai ter que andar muito, dependendo da localidade. Mas acabou. Mas o anjo do Senhor vai perguntar a Agar, o que tens, Agar? Mas o que aconteceu? Você está aí chorando? Você imagina a cara de Agar vendo aquela situação. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Então não foi pelo choro que comoveu, mas foi pelo quê? Foi pelo rapaz que estava lá fazendo o quê? Falando com Deus. Deus ouviu a voz do rapaz. Então, no momento que às vezes você está ali, triste, abatido, querendo um choro vir, mas ele fala, lembra do Salmo? O salmista ali, caminho da morte,
Meus caminhos estão esses, eu estou vendo a morte logo à frente. Mas ele fala o quê? Atenta-me, Senhor, ouve-me. Isso é a nossa oração. Mesmo no momento de angústia, nós temos que o quê? Orar ao Senhor. Clamar ao Senhor. E não ficar chorando, falando, não, Senhor, aconteceu tudo isso, vai acabar mesmo, olha, está difícil, é isso que me espera mesmo, eu vou aceitar a morte do jeito que está. Porque foi isso que a H fez, ela aceitou a situação. Ela deixou o filho ali, foi para outras bandas e ficou de longe, chorando, vendo que estava tudo acabado. A maioria das vezes nós estamos assim. Nós começamos a observar as situações e nós vemos que vai tudo acabar aos nossos olhos carnais. Nós estamos vendo que vai tudo ser destruído. Nós falamos assim, eu fiz o que pude, né? Larguei a mão para lá, vamos embora, deixa tudo isso acabar. A ver, Deus quis assim, né? Nós nem buscamos ao Deus, nem clamamos, falando, Senhor, me socorre, me ajuda, o Senhor é o socorro me na hora da angústia, o Senhor está comigo, o Senhor é minha fortaleza, ouve-me. Não, nós nós aceitamos a derrota. Nós aceitamos, nós deixamos para lá, nós não queremos nem lutar por aquilo. É isso que nós estamos a maioria das vezes. Mas você vê que Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele estava. Por isso que ele pergunta para Agar, o que você tem? O que está acontecendo? O anjo não sabia o que estava acontecendo? Sabia. Mas ele pergunta, o que tens, Agar? Porque Deus escutou a voz do rapaz do lugar. E no versículo 18 diz o seguinte, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Olha que história. E nós sabemos de onde surgiu esses povos aí, todos aí do Oriente Médio, veio de tudo de Ismael, a maioria deles. Mas você vê que, olha a situação que aconteceu. Então ele fala, olha, abriu-lhes Deus os olhos. Quando você clama ao Senhor, você busca ao Senhor, você se entrega ao Senhor, Deus abre os seus olhos. Mas como assim Deus abre os meus olhos? Porque a maioria das vezes quando você está ali, cercado de situações difíceis, complicadas, problemas para todos os lados, você está tão cheio das circunstâncias acontecendo na sua vida, que você não enxerga nem mais, as soluções estão na sua frente. Porque você está tão pesado de agir no modo de pensar, de vai dar errado, não adianta. Vai dar errado, acabou, já sofremos o bastante. E você não enxerga, você não está mais enxergando, as situações estão logo à sua frente. Então, o que aconteceu aqui? Teve que abrir, Senhor, abrir Deus os olhos deles. Porque é isso que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Talvez os seus olhos estão fechados, as vendas foram postas por você mesmo, nas situações que te estão cercando. Mas Deus vai abrir hoje os seus olhos. E você vê, quando ele abriu os olhos de Agar e viu um poço de água e foi-se, encheu o odre de água e deu beber ao moço. Foi a salvação deles. A salvação deles estavam ali, porque os milagres de Deus acontecem quando nós estamos confiando em Deus. Se nós não estamos confiando em Deus, os milagres, o agir de Deus não acontece na nossa vida. Nós apenas vamos ficar o quê? Chorando, tristes, abatidos. Tudo acontece comigo, eu não sei mais o que fazer. Nós estamos apenas confiando em nós mesmos, deixamos de acreditar em Deus, nem pedir socorro ao Senhor. Senhor, atenta em me ouvir. Nós desistimos de buscar a Deus, nós desistimos de lutar, falar, Senhor, eu estou aqui pronto. Eu não estou conseguindo sozinho, me ajuda. Não, nós esquecemos disso. A nossa batalha é nós mesmos que estamos lutando. E quando você luta sozinho, você perde. Quando Deus não está do seu lado, você perde. Porque muito melhor é estar com Deus, porque Deus faz as coisas acontecerem na nossa vida. Você vê que ele fala, e abriu os olhos e tal, e você vê que ele falou no versículo 18,
ergue-te, levanta-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Você sabe que Ismael, filho de Abraão, Abraão tinha as promessas de Deus, e isso passou para Ismael. Você vê que Abraão também abençoa Ismael, seu filho. Toda aquela situação ficou para Isaac, mas ele abençoou Ismael também. E você acha uma pessoa com a bênção de Deus, Deus vai deixar morrer desse jeito? Você acha? Então, porque você tem a bênção de Deus na sua vida, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você vive os caminhos do Senhor, aí as coisas ficaram complicadas, você já vai desistir? Mas a bênção do Senhor, a salvação do Senhor está na sua vida. Mas a luta é grande, a situação é grande, mas é assim mesmo. Às vezes você vai passar por situações que talvez sozinho você não aguenta, sozinho você não consegue caminhar, mas o Deus de Israel está com você. Você precisa confiar nele e colocar toda a sua esperança no Senhor. Porque aí sim você vai conseguir vencer, aí você vai conseguir batalhar, aí você vai conseguir ficar de pé, porque senão você vai ficar somente prostrado. Você vai deixar ali para a morte acontecer, vou deixar ali para as situações acontecer do jeito que der, e está bom. Se você pensa assim, tudo bem. Mas eu venho te falar hoje que existe um Deus em Israel, existe um Deus todo-poderoso, que se você clamar a Ele, buscar a Ele, se entregar a Ele, a sua vida muda. A sua vida será diferente. Não importa a situação que você está passando, mas Deus pode te reerguer. Deus pode te colocar de pé. Você vê que Ele fala assim, ó, erga-te, levanta o moço. Porque se você ficar aí prostrado, parado, ficar aí desanimado, caído, as coisas não vão acontecer mesmo. As coisas não vão se mudar. Você vê que depois que ele se levanta, Deus abriu os olhos dela. Mas se você não se levantar, Deus não abre os seus olhos. Se você não se erguer, fala, Senhor, tudo bem, eu estou aqui, mesmo que eu esteja fraco, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque Deus é com você. Você deixou de seguir as suas circunstâncias para seguir as circunstâncias de Deus, da maneira de Deus. Aí as coisas acontecem. Aí as coisas começam a fluir. Ele fala, ó, erga-te e levanta. Depois que ela levantou, pegou o moço, Deus abriu os seus olhos e viu um poço de água. Nós queremos que as coisas aconteçam. Nós queremos que as situações mudem. Nós queremos que as situações sejam transformadas. Mas nós não queremos nem levantar das situações que nós estamos caídos nelas. Nós não queremos nem levantar das situações que estão ali nos ferindo, nos machucando. Nós não estamos nem como o salmista falando, Senhor, atenta em me ouvir, Senhor. Você vê que ele fala, olha, ilumina os meus olhos. Que salmo bonito. Porque é um pedido de quê? De socorro. Isso é o grande rei Davi. Esse aqui é o grande Davi, que pegou lá, Deus pegou ele das malhadas de seu pai, até virar rei. Esse é Davi. Mas todos nós passamos por momentos de dificuldades. Todos nós passamos por momentos que falam assim, não vai dar certo. Não vou conseguir. Não é possível que isso vai acontecer. Não vou conseguir desse jeito. As coisas não vão andar, as coisas não vão fluir. As coisas parece que nada vai dar certo. Se você ficar caído, se você ficar prostrado, não vai dar certo. Vamos continuar da mesma maneira. Se você continuar ali abatido, eu não vou nem mexer, eu não vou nem sair, não vou nem fazer a situação, porque não vai dar certo. As coisas não vão caminhar, as coisas não vão seguir. Se você não se erguer, se não colocar de pé e falar, Senhor, eu estou aqui, me ajuda, me socorre. Porque aí Deus escuta a sua oração. Deus não vai deixar você padecer. Deus não vai deixar você ir por caminhos da morte. Deus não vai deixar acontecer isso. Por mais que as circunstâncias ao redor digam o que vai acontecer, mas Deus tem um caminho para cada um de nós. Se na situação que você está vivendo, você olha assim, não tem um caminho. No deserto também não tinha água aqui. Mas Deus fez o quê? Deus faz milagres, não faz?
Deus abriu os olhos, mostrou onde tinha um poço com água, para evitar a morte da sua mãe e do menino, da Agar, mãe de Ismael e de Ismael. Por quê? Senão eles iriam padecer. Do mesmo jeito Deus faz conosco. Você está olhando para um lado, olhando para o outro e fala assim, não tem mais saída. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Deus abre um caminho em meio à tempestade para o seu povo passar. Não importa a situação que você está vivendo. O que importa é a sua confiança em Deus. Quer ver uma situação? Jeremias 29. Abre aí na sua Bíblia. Jeremias 29, versículo 12. Começar no versículo 11. Jeremias 29, 11. Já acharam? Diz o seguinte: porque eu bem sei eu os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que o quê? O fim que o quê? Esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Vamos parar aqui. Olha que coisa interessante. Então Deus tem pensamentos de paz, né? Não tem pensamento de paz? Então mesmo você passando por dificuldades, Deus tem pensamentos de paz. Então mesmo você passando dificuldades, situações complicadas, situações difíceis, existe uma paz em Deus. Existem uns caminhos que ele te levam à paz. Mas ele fala aqui, ó, então me invocareis e ireis. Olha que coisa profunda. Então o povo aqui, se nós orarmos, invocar o nome do Senhor, Ele irá. Você já imaginou algo assim? Você orar a Deus, Ele te ouvir, você clamar, invocar e Deus vir te socorrer? Porque é isso que Ele está falando aqui. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Mas Ele fala o seguinte: você vai clamar a mim, e eu vou te ouvir. Você vai me invocar, e eu vou até você. Mas Ele fala aqui, ó, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então não é daquele jeito que qualquer, mas é quando você se entrega ao Senhor. É quando você se entrega totalmente a Deus com o seu coração. E você o busca, querendo, ansiando por mais de Deus. Porque talvez para você seja a única saída que você tem hoje, nas situações da sua vida. E talvez seja o único modelo, a única coisa que vai sair de você vai ser sua última esperança. E você tem que invocar a Ele, buscar a Ele de todo o seu coração. Não é da boca para fora falando, ah, Senhor, eu quero, mas se der eu vou, se não der não vai, né? Se quiser vem, se não quiser não vem. Não, mas é quando você se entrega ao Senhor, de todo o seu coração, você está ali no profundo do seu sentimento, mas você busca ao Senhor. Você se quebranta, o seu coração é quebrantado porque não tem mais saída para você. Nós devíamos ser assim todos os dias. Porque quando nós estamos bem, a nossa confiança começa a ficar em nós. Nós esquecemos de confiar em Deus. Mas se você tem um coração quebrantado, um coração que
é dependente do Senhor. Você vê que ele fala, olha, você vai me achar, você vai buscar e vai me achar quando você me buscar de todo o seu coração. Você vai me invocar e eu irei até você. Você vai orar e eu vou te ouvir. Eu vou ouvir a sua oração. Olha quão poderoso é isso. Nosso Deus poderoso escuta a nossa oração. O nosso Deus poderoso vem até nós quando nós o chamamos, quando nós o invocamos. Mas tem que ser de todo o coração. Se você hoje deseja buscar mais de Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, deixe o seu coração aberto para Deus. Deixe o seu coração totalmente entregue ao Senhor. Se entregue a Ele, não importa as circunstâncias, mas você tem que se doar totalmente a Deus e falar, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o dono de tudo, dono do ouro, da prata, o Senhor criou tudo, então o Senhor me criou também, então eu sou teu. Porque a maioria das vezes nós estamos tentando reter para nós mesmos as situações e nós queremos guiar. Nós queremos, você mesmo quer sair da situação da sua maneira, mas você não tem conseguido. Você não tem conseguido caminhar, as coisas não mudam, as coisas não fluem na sua vida, porque está faltando um detalhe. Você se entregar totalmente ao Senhor de todo o seu coração. Porque aí sim, quando você clamar, Deus vai ouvir o seu clamor. Quando você invocar o Senhor, Ele irá até você. E isso é poderoso na sua vida. Nós temos que deixar o nosso coração aberto, totalmente entregue ao Senhor, totalmente entregue a Deus, e Ele nos ouvirá. Ele não vai deixar você padecer, Ele não vai deixar você morrer nas situações da sua vida. Muito pelo contrário. Ele é o nosso socorro bem presente, né? Principalmente no momento da angústia. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso Deus. Agar ali não tinha mais nada. Se não fosse por Ismael orando, falando com Deus, ao ponto de nós falar, olha, eu vim por ele. O que você tem? Ele está ali. Ele falou, eu ouvi a voz dele. Olha que coisa interessante. O próprio anjo do Senhor descer até ali. Porque falou que ouviu a voz do moço. Mas Deus quer te falar hoje, olha, erga-te, levanta. Você está caído, está prostrado, levanta. Deus vai abrir seus olhos hoje. Invoque ao Senhor de todo o seu coração. Quando você invocar a Deus, se levantar, as coisas irão mudar na sua vida. A sua vida jamais será a mesma quando você entender que você precisa buscar ao Senhor de todo o seu coração. Como o salmista disse, atenta-me. E para nós encerrarmos, vamos ler Salmo também, o Salmo 91, que é um salmo bem conhecido de todos. Salmo 91. Para nós encerrarmos. Salmo 91, no verso 14. Já acharam? Quem não achou vai estar na tela. Que diz o seguinte: pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conhece o quê? O meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o... Olha que coisa interessante. Vamos parar aqui rapidinho, depois nós vamos continuar. Porque ele fala, olha, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Aqui é Deus falando. Aqui é Deus mostrando, poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Então não é o ato de você somente falar, Deus me ajuda, Deus... Não, porque ele fala,
conheceu o meu nome. Essa pessoa conheceu o meu nome. Então, porque ele conheceu, ele entendeu, ele compreendeu, aí sim, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, levar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Se você quer viver todos os seus momentos com Deus, todos os seus dias com Deus, você precisa conhecer. Porque se você não conhecer e querer depender de Deus só quando você quiser, você não vai conseguir. Mas ele fala, olha, ele conheceu o meu nome. E eu coloquei ele no alto retiro, porque conheceu o meu nome, então ele invocará. E eu lhe responderei. Então eu estarei com ele na angústia. Olha que coisa interessante. Eu estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e o glorificarei. Porque ainda mais, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O que você espera? O que você quer? O que você deseja? Para você ter a salvação de Deus, para você ter Deus ao seu lado, você precisa se entregar a Ele totalmente. Porque aí sim Ele vai estar com você no momento de angústia, vai estar com você em todos os momentos da sua vida. E a sua vida jamais será a mesma. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Que somente com Deus a sua vida vai engrenar, vai para frente. Sem Deus, como diz aquela música, né? Sem Deus nada somos neste mundo. Sem Deus nada poderemos fazer. Não existe nada que nós façamos sem Deus. Mas por isso nós temos que o invocar. Nós temos que clamar a Ele. Como o salmista falou, atenta-me, Senhor. Atenta a mim. Ouve-me, Senhor. É o clamor, o poder de um clamor, o poder da oração. É o poder de você invocar o nome do Senhor na sua vida de todo o seu coração, de toda a sua alma. E você tem uma oportunidade de hoje fazer isso. De você se entregar totalmente ao Senhor. Talvez as coisas para você estão indo de mal a pior. As coisas para você não estão indo para frente. As coisas para você, parece que cada dia mais as coisas pioram. Mas Deus tem o melhor para você. Ele é o teu socorro, lembra? Nos momentos de angústia. Você vê que no Salmo 91 ele fala, eu estarei com ele na angústia. Vou colocar ele no alto retiro. Não importa o que aconteça, eu vou estar com ele. Não importa a situação, Deus vai estar com você. Mas invoca o nome do Senhor na sua vida. Se entrega para Ele de todo o seu coração. E a sua vida irá mudar. Amém?